Bom dia, boa tarde, queridos alunos dos juniores, como vocês estão? Eu espero que vocês e suas famílias estejam bem. A gente, com a graça do nosso Senhor, está passando por um período aí importante de recuperação, de reabertura, enfim, que todas as taxas aí relacionadas à pandemia e à Covid estão melhorando aqui no nosso país. Então, glória a Deus que Ele tem ouvido as nossas orações. Então, para esse domingo, que é o último domingo do mês de outubro, dia 25 de outubro, vamos abrir os nossos trabalhos, os nossos estudos aqui com uma oração. Meu Deus Pai Todo-Poderoso, nós agradecemos ao Senhor pela essa oportunidade maravilhosa que temos de estarmos congregando, aprendendo, ensinando, estarmos passando um tempo juntos para a gente aprender sobre a Sua palavra, sobre a Sua verdade, sobre o plano de salvação, sobre toda a redenção que nós encontramos na cruz de Jesus Cristo, a salvação que nós encontramos na cruz de Jesus Cristo, o perdão dos nossos pecados, a reconciliação com o Senhor, Pai. A gente te agradece por termos chegado até aqui com saúde, com vida, para nós e para as nossas famílias. E a gente pede ao Senhor que abençoe esse tempo de aula. Em nome de Jesus, amém. Então, meus queridos, a gente está dando continuidade neste mês a uma lição, a lições muito importantes, mas que vem de um livro que é um dos meus favoritos, que é o livro de Atos, né? Um livro muito cheio de ação, de emoção, e obviamente a parte mais importante não é essa, mas é os ensinamentos que a gente tira a respeito de Deus, do plano de salvação e principalmente que nos faz pensar a respeito de como a gente pode glorificá-lo. Mas dando início, qual que é o texto base? A gente continua em livro de Atos, agora já no capítulo 27, dos versículos 21 a 26. E o que a gente vai ver? A gente vai falar sobre a viagem de Paulo para Roma. A gente já viu outras passagens que falam sobre outras viagens missionárias de Paulo, mas essa especificamente que ele está indo para Roma. E a gente vai estar pensando muito a respeito do fato de que Paulo acabou aproveitando todas as oportunidades que ele teve neste caminho da viagem para falar sobre as boas novas de Jesus Cristo, sobre o Evangelho. E a gente vai perceber também que a gente sempre tem que confiar em Deus e que a gente tem que testemunhar a respeito de Jesus Cristo, inclusive e talvez até principalmente no meio das nossas dificuldades e adversidades. Bom, vou lançar um desafio para vocês poderem estar pensando a respeito disso. Essa menininha, ela é a Sofia, e ela tem alguns vídeos no YouTube, onde ela fala, vídeos curtos, por volta de 1 minuto, mas onde ela fala sobre Jesus. Nesse caso especificamente que eu estou mostrando a imagem desse vídeo, ela está falando sobre os 4 elementos do ponto de vista da ciência, né, o que está acontecendo. E ela fala que no final a gente não precisa de mais nada, nenhum elemento físico, químico, biológico, para nos sustentar, porque na verdade o único elemento que é importante, que faz a diferença, é Jesus. Então, assim, quando a gente olha para a foto dela, para o vídeo dela, que a gente pensa? Quer dizer, quantos anos será que ela tem? Né? A foto talvez não dê para ver direitinho, mas está faltando os dentinhos da frente. Vocês são dos juniores, são um pouco maiores, talvez não se lembrem exatamente a idade com que vocês começaram a perder os dentinhos da frente, de baixo e tal. Mas pensem a respeito disso. Quer dizer, uma menina pequenininha e feliz na web, propagando a felicidade a respeito do relacionamento que ela tem com Jesus. Então, a minha pergunta é o seguinte: vocês teriam coragem de abrir, né, a câmera, fazer um vídeo e postar no YouTube para que todos os seus amigos e familiares e conhecidos e vizinhos pudessem ver vocês demonstrando essa alegria incontrolável e incontestável sobre o seu relacionamento com Jesus e tudo que Jesus representa na vida de vocês? Bom, quando vocês vão pensando nisso, a gente dá seguimento e a gente falou que hoje a gente vai estar vendo sobre a viagem de Paulo para Roma, né? Então, vocês veem que Paulo estava saindo lá de Cesareia, daí ele foi navegando, passou em Mira e, eventualmente,
quando ele estava no trecho aí intermediário entre Creta e Malta, um anjo do Senhor, Jesus, falou com Paulo e falou: olha, você não é o momento de ir, não é o momento de seguir essa rota, eu quero que você vá para Roma, mas as condições não são agora. E Paulo decretou, falou isso com os marinheiros, né, porque eles estavam seguindo aí no mesmo barco, junto com outras pessoas, e eles meio que ignoraram Paulo, né, falando assim: não, imagina, não tem nada a ver. E o anjo do Senhor falou, né, comentou para Paulo que ele não temesse, que ele não tivesse medo, que uma promessa de Deus especificamente para ele é que Jesus queria que ele realmente chegasse a Roma. Então a promessa é: você estará em Roma porque é a minha vontade, porque você vai falar do meu amor e do meu plano para os romanos. Então veja bem, Deus tinha um plano e ele garantiu que ele chegaria a Roma. E que apesar da viagem até chegar a Roma seria duríssima e que ele encontraria uma série de adversidades, que ele chegaria. Bom, obviamente, se ele vai chegar em Roma apesar das diversidades, para ele chegar em Roma e poder pregar o evangelho em Roma, ele não poderia estar morto. Então, outra promessa que veio atrelada ao fato de que ele chegaria é que ele não morreria no caminho. E quando eles estavam no caminho indo para Malta, veio um grande tufão, né, uma tempestade em alto mar, e que eles acabou afundando o navio, e eles acabaram perdendo todo o navio. E Deus prometeu: vocês vão perder o navio, vocês vão perder, digamos, o equipamento, mas as suas vidas serão preservadas. E os versículos que a gente vai ver já agora no próximo slide, eles falam muito, não só a respeito, né, de todos os acontecimentos, mas principalmente da questão da confiança indivisível que Paulo tinha em Jesus, e indo talvez até um pouco mais além, o quanto Paulo desejava levar para os outros toda essa esperança que ele, Paulo, propriamente encontrava na cruz e na salvação de Jesus Cristo. E essa viagem, essa passagem é importante porque isso aconteceu em momentos dificílimos. Então, quando a gente para pensar na nossa vida, eu acho que nós temos, como humanos que somos, com uma natureza pecaminosa, nós temos uma tendência muito grande de podermos e conseguirmos falar com muita alegria e com muita satisfação a respeito de Jesus e do Evangelho quando as coisas estão indo bem. Então, assim, a gente acabou de voltar de umas férias legais, a pandemia acabou, tá tudo bem, o papai e a mamãe estão empregados, e enfim, tudo está fluindo normal, a igreja já está de novo firme e forte, com 100% das pessoas podendo participar de todos os cultos. A EBD, tanto a nossa infância quanto a EBD de adultos, voltou presencial. Quer dizer, a vida como a gente, né, lembrava no final de 2019 e nos primeiros meses de 2020, ela voltou e está tudo dando certo. Aí a gente fala que a gente acredita em Jesus, que está tudo certo. Mas será que a gente conseguiria ter o mesmo entusiasmo, a mesma confiança de passar para outras pessoas um testemunho firme e forte no meio de uma adversidade? Quer dizer, nosso barco acabou de afundar, a gente teve que nadar, chegamos numa ilha, morrendo de frio, molhados, daí tem que se secar, e mesmo assim a gente consegue pregar para todas as pessoas a respeito de Jesus, quem ele é, o que ele fez por nós, enquanto as coisas estão dando errado, e depois quando a gente chega no nosso destino, na nossa Roma, e a gente também continua levando essa mensagem. Então, para a gente refletir se a gente consegue, né? Mas vamos ler o texto, a palavra de Deus juntos. Então, vamos lá. Atos, capítulo 27, de versículos 21 a 26. Havendo todos estado muito tempo sem comer. Então aqui assim, eu dei o contexto do que estava acontecendo na viagem, e aqui já é meio que no finalzinho, né? Então, havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade, era preciso terem-me atendido e não partir de Creta,
para evitar este dano e perda. Então veja bem, aqui ele já está falando pós-naufrágio, falando o seguinte: vocês deveriam ter me ouvido, e a gente nem sequer deveria ter saído. E obviamente Paulo não estava falando baseado no conhecimento marítimo e de navegação dele. Ele estava falando porque o anjo do Senhor contou o que aconteceria e que eles não deveriam ter ido. Mas os marinheiros, o pessoal que estava, digamos, liderando a viagem, ignorou, né? E falou, não, vamos de qualquer jeito. Mas já agora, eu vou usar conselho, bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo por que me foi dito. Porém, é necessário que vamos dar a uma ilha. Então, conforme o evento está acontecendo, vocês percebem que aqui é um momento onde houve dano, houve perda, mas Paulo fala constantemente: eu estou sugerindo, tenha um bom ânimo. O Deus a quem eu sirvo e que me enviou e que esteve comigo, falou, eu não vou ficar, não fique com medo, Paulo, não temas. E ele está repassando isso para frente. Quer dizer, no meio de toda a confusão, Paulo tem essa confiança inabalável em quem Deus é, porque ele enviou Jesus, quem Jesus é, o trabalho e a obra de Jesus na cruz, e o que ele fez crucificado pela redenção, perdão dos nossos pecados. Todos nós que antes, sem confiarmos e entregarmos nossa vida a Jesus e nos convertermos verdadeiramente de coração, estávamos absolutamente perdidos. Então, só recapitulando, eles saíram de Creta, não deveriam ter saído. O anjo do Senhor apareceu a Paulo enquanto todos dormiam. Ele avisou e falou, a viagem será difícil, mas fique calmo, não temas, tem de bom ânimo, porque vai dar tudo certo. O navio acaba não resistindo à tempestade e ele naufraga, e todo mundo fica perdido no mar. E eles acabam chegando na ilha de Malta, e aí é onde Paulo já começa a ter a primeira oportunidade, no meio da confusão e no meio da adversidade, de poder pregar o evangelho já para aqueles marinheiros. Ou seja, mesmo antes de chegar a Roma, Paulo já está pregando. Na próxima aula, se Deus quiser, nós vamos ter a oportunidade de estar revendo e falando aí especificamente o que acontece no finalzinho da narrativa. Então, assim, vamos aguardar, mas a gente pode ver que no meio do caminho, e essa é uma coisa interessante, né? Quer dizer, às vezes a gente tem um testemunho de alguma coisa passada e a gente fala com alegria de uma vitória que Deus nos concedeu, mas sempre depois que aconteceu, mas geralmente durante o caminho é duro, né? Então a gente às vezes perde a confiança em Deus, perde a esperança, perde aquela visão de que com certeza Deus está no controle de todas as coisas e que aquilo que for melhor e que mais irá glorificá-lo não está acontecendo, né? Quer dizer, a tempestade é tão forte que a gente perde a noção disso. E Paulo o tempo inteiro, quer dizer, antes de sair, enquanto está no barco, quando vem a tempestade, o barco afunda, eles estão no mar, chegam lá molhados e com frio e vão para Malta, e Paulo o tempo inteiro, gente, vai dar tudo certo, Deus que eu sirvo está no controle de todas as coisas. Então será que nós temos esse tipo de fé e de esperança? Bom, combatendo o bom combate, então, né? Então o que Jesus prometeu a Paulo? Que ele não morreria e que ele chegaria a Roma para pregar o evangelho, que a gente vai ver na próxima aula. Mesmo no meio das grandes dificuldades e dos desafios da vida, a gente tem que confiar na vida, nas obras e nas promessas de Jesus. Quer dizer, as promessas de Jesus, quando ele promete, elas sempre serão cumpridas, porque a palavra de Deus ela é única e ela não desafia, ela não é sujeita a mudanças de tempo e tufões e o que quer que seja, né? Então a confiança que Paulo tinha em Jesus, em Deus, permitiu que ele testemunhasse a respeito dessas promessas sobre a salvação
E o principal de tudo é o seguinte, por que a gente faz isso, né? Quer dizer, por que no meio de tanta confusão, de tanta diversidade, a gente fala e testemunha sobre o que Jesus fez, o que ele representa para a gente e essas coisas inabaláveis a respeito da nossa fé, para que Deus seja glorificado. Então, na verdade, quanto maior a diversidade e maior a nossa alegria, na verdade, maior e mais amplificada vai ser a glorificação de Deus e de Jesus Cristo, né? Por tudo que ele fez por nós. Quando confiamos em Deus e conseguimos, no final das contas, sermos corajosos, porque no final a gente está falando isso, é uma baita coragem a gente poder fazer esse testemunho, por exemplo, para mim no ambiente de trabalho, para vocês na escola, e falar abertamente sobre Jesus sem vergonha, né? Quer dizer, precisa ter muita coragem. E aproveitar todas as oportunidades que a gente tem para pregar o Evangelho, testemunhar para aquelas pessoas que estão perdidas, porque nós, e glória a Deus que hoje todos nós que estamos aqui estudando a palavra, estamos salvos, né? A gente está reconciliado com Deus por meio do seu Filho Jesus, pela redenção, o perdão dos nossos pecados, mas nem sempre nós tivemos assim. Quer dizer, mesmo vocês que se tiveram o privilégio de nascer num lar cristão, crente, com pais crentes, firmes na fé, mesmo quando vocês nasceram, até vocês realmente terem a maturidade de se converter e aceitar Jesus e aceitar o trabalho que ele fez por você, que é uma graça absolutamente imerecida, houve um número de anos em que vocês estavam perdidos, mesmo com pais que estavam ali protegendo, guiando, ensinando, e escola bíblica dominical e um ambiente saudável de igreja. E, obviamente, vocês devem conhecer coleguinhas que nem isso têm, então estão absolutamente perdidos. E é importante a gente compartilhar essa alegria e levá-los para o caminho da salvação. Bom, só retomando, vamos ver o que a gente viu e aprendeu hoje. As duas lições principais são que nós devemos aproveitar todas as oportunidades que nos são dadas para falar do Evangelho e nós devemos confiar em Deus e testemunhar a respeito de Cristo no meio mesmo das dificuldades. Bom, meus queridos, a gente está terminando a nossa aula de hoje e eu queria deixar uma atividade para vocês. Por favor, coordenem aí com seus pais, papai, a mamãe, para vocês gravarem um vídeo como o da amiguinha, falando sobre Jesus com alegria, com confiança e dando um testemunho e falando tudo aquilo que ele é para vocês, tudo aquilo que ele representa para vocês e sobre a salvação e sobre o Evangelho. No molde que Paulo nos deixa. E, por favor, assim que vocês gravarem o vídeo, peça aos seus pais que submetam no grupo de WhatsApp dos pais da EBD. Ok? Bom, graça e paz, meus queridos. Vamos fazer, só para a gente não perder o nosso bom hábito, ver o versículo para memorização. Então, o versículo fala: vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo. Filipenses 1, primeira parte do versículo 27, 27a. Então, vamos de novo? Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo. Glória a Deus. Vamos viver todos nós, então, de um modo digno, louvável do Evangelho de Cristo, do esforço que ele fez para nos salvar. Bom, meus queridos, vamos fazer uma oração para encerrar. Se vocês puderem fechar seus olhos, baixar suas cabeças. Meu Deus, o meu Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor, Senhor das nossas vidas, muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor fez. A gente pede que, por favor, o Senhor nos dê coragem, o Senhor nos encoraje a gente poder sair e viver e navegar esse mar chamado vida de uma forma corajosa, de uma forma confiante, sabendo que a sua palavra fala para a gente, que ela está gravada nos nossos corações, um coração de carne, não mais um coração de pedra, e que a gente possa realmente levar a palavra e testemunhar a respeito de Jesus para todas aquelas pessoas que estão na nossa vida, ao nosso redor. Às vezes pode ser um professor, uma professora, os coleguinhas, enfim, quem sabe, vizinho de prédio, vizinho de rua.
e que nós possamos ter essa coragem e esse bom ânimo e esse entusiasmo de Paulo para levar o Evangelho. E, obviamente, todos nós temos um nosso destino, que é Roma. E a despeito da diversidade para a gente chegar, cada um de nós na nossa Roma e cumprir a nossa missão, que a gente possa fazê-lo com bom ânimo, com coragem, e no meio de todas as dificuldades que a gente vai encontrar, não cessar de falar a respeito de Jesus e, portanto, glorificando o teu nome, meu Deus. Nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Então fiquem em paz, fiquem com Deus, que vocês tenham um bom resto de domingo e de final de semana e que a semana de todos vocês e de suas famílias sejam absolutamente abençoados.